Olá, começando o Alesp Conecta de hoje. E a gente aqui no Alesp Conecta tem sempre repercutido as ações, né, dos setores nesse momento de pandemia, e o setor cultural, o setor educativo, de arte, educação, tem se desdobrado para conseguir, né, entregar ao seu público justamente entretenimento e educação e afins nesse momento de pandemia, não é? E a nossa conversa hoje por aqui é sobre esse tema, e a gente conversa agora com o Cauê Donato, ele é coordenador pedagógico do CCBB Educativo de São Paulo. Cauê, tudo bem contigo? Bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, obrigado, tá tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, né? E eu disse agora na abertura que essa área de entretenimento, a área da cultura, de educação, foi muitíssimo, claro, impactado, porque muitas das vezes as exposições, essas questões de entretenimento precisam das pessoas, né, efetivamente no local, ou talvez antes da pandemia precisavam, não é, Cauê? Eu quero que você me conte, primeiro, o que o CCBB tem feito nesse período de pandemia. Bem, antes todas as programações, pelo menos a maior parte delas, eram voltadas de fato para atividades presenciais, né? E aí a pandemia mudou drasticamente o cotidiano das instituições culturais como um todo. E aí, do ponto de vista do Centro Cultural Banco do Brasil, as atividades, principalmente a do programa educativo, da qual eu coordeno aqui em São Paulo, elas tiveram que ser rearranjadas rapidamente, né? Então, as visitas que antes compunham público passeando, né, junto com o educador, pela exposição, tiveram que ser reconfiguradas e a gente ir para um ambiente digital em rede, para esse ambiente virtual. Né? E aí as outras programações, como cursos e oficinas que nós oferecemos, também sofreram grandes mudanças. Né? E aí esse âmbito, que era muito ligado a um aspecto de comunicação, de divulgação das ações, se tornou também um ambiente de mediação cultural, não que ele já não fosse, mas praticamos agora com muito mais frequência e recorrência encontrar o público nesse ambiente digital. Então é como a gente tem iniciado desde o ano passado. Pois é, e acho isso muito maluco no bom sentido, Cauê, que nós sempre tivemos à disposição a tecnologia e esse mundo virtual, né? Mas claro que para algumas questões de exposição e afins, de apresentações, é muito mais gostoso você ver ao vivo, né? Estar em loco, até mesmo para interação dessas questões. Mas o quanto levar essas práticas culturais para o digital não deixaram que elas perdessem, né, a essência delas. Porque acho que muita gente fica com o pé atrás. Mas eu vou assistir uma apresentação, vou ver uma exposição de um modo virtual, né? Perde, talvez, aquele encanto que as pessoas têm do olhar a peça, né, de visualizar. Vocês tiveram também essa preocupação? Porque as pessoas têm essa proximidade com arte nesse sentido, né? De estar em loco e vê-la ao vivo, né? Arte é a vivência, e aí você olhar para uma obra e você olhar para uma obra através de uma tela são coisas totalmente diferentes. Inclusive, a maneira como o educador, por exemplo, faz a mediação, medeia esse processo, também são diferentes. Então, a gente teve que, na verdade, não só se adaptar a uma questão de novas tecnologias e novos ferramentais, mas a gente teve que se reinventar nesses processos todos, entendendo que as pessoas também estavam buscando uma nova conexão com a cultura de maneira geral, né? Nesse processo da pandemia e da gente muitas vezes ficar em casa, a arte ela assumiu um protagonismo muito grande de conexão entre as várias pessoas, né? De diferentes maneiras, né? A gente viu muitas lives no início da pandemia, e a gente percebe que no campo das exposições, no campo da arte e educação, a gente precisou realmente entender esses novos olhares, porque a maneira como era feito no espaço museológico, no espaço cultural, ele não cabia que em nossos processos e entender um pouco o que o público estava buscando, né? Então, são ações criar diálogos, conversas, né? Espaços nesse momento em que falar às vezes é muito difícil, né? Conseguir a arte é uma coisa, está ali aberto para o diálogo, propor ações que são mais pontuais. Então, as nossas oficinas elas passaram por um caminho muito direto,
né, como para que então o conteúdo fosse apropriado, mas que obviamente o tempo da ação no espaço e o tempo na rede é totalmente diferente. Então foram algumas questões que nos preocuparam e fizeram com que a gente refletisse sobre como iríamos executar esses novos caminhos. E a gente tem aí mais de um ano, né, desse momento de pandemia, disso que vocês pensaram, e esses cuidados também, né, para chegar ao público, o que vocês sentiram até de retorno, de feedback de quem participa, então, agora virtualmente das ações? Esse caminho lá atrás pensado foi o correto? Vocês tiveram que se adaptar durante esses últimos meses? Eu pergunto porque imagino eu que muitas dessas conversas e afins depende também do retorno do público, o que está funcionando e o que não está funcionando. É verdade, né? Escutar o público é sempre essencial para o desenvolvimento dos trabalhos. De maneira geral, a gente manteve linhas de frentes desde o início desse processo da pandemia, quando a gente, então, o programa educativo, né, ele passa por um novo modelo buscando, então, que a gente chama foi um projeto, que é o projeto CCBB Educativo em Casa, né, ele durou naquele início de pandemia, até mais ou menos agosto, setembro, em que a gente desenvolveu atividades, como eu disse, mais pontuais, e aí a gente trazia algumas gravações, e a gente percebeu que era necessário algo a mais, que a gente tivesse num momento de encontro mesmo. Então, a gente propõe visitas, o que muitas instituições vêm fazendo, que a gente chama de visitas online, em que o educador e o público entram no mesmo momento, né, numa sala de acesso, em alguma plataforma, e aí eles podem dialogar. E essa potência, isso chegou depois, quando a gente percebeu que a necessidade do discurso, ele era muito importante, a conversa, esse momento de encontro. Então, para além de atividades, que são atividades que a gente faz uma gravação, uma edição, e aí lança nas nossas plataformas com regularidade mensal, existem esses momentos, né? E a gente vem executando, desde o início do ano, atividades também para instituições de ensino, ou outras que queiram agendar. Então, aquela ida que a escola tinha, né, no CCBB, por exemplo, é possível que o grupo se encontre com o educador, né, na rede, e que juntos, então, eles possam conversar sobre arte, cultura e sobre as exposições que estão em cartazes, né, tanto aqui no CCBB São Paulo, mas nos 4 CCBBs. Perfeito. Eu acho isso muito, muito bacana, né? Porque eu lembro quando eu era criança, até hoje, né? Agora tendo filho, a gente faz isso. Mas eu lembro quando eu era criança, adolescente, que era muito legal você sair da escola e ir para esse ambiente ou de museu, de algo diferente, né? Para você sair não só do seu dia a dia, mas aprender de outro modo, né? E volta naquela questão da socialização, do você olhar, né? Agora, passando também, a criançada tá com essa aula online, né? Esse mundo virtual muito mais afinco, né? Nesses últimos meses, e ter essa possibilidade, então, das escolas poderem sair também da rotina, né? Que é uma rotina, apesar de algumas escolas já terem o lado presencial também acontecendo, mas é uma rotina que para essas crianças, e principalmente as crianças, é uma rotina maçante, né? E mesmo saindo nesse ambiente virtual, podendo conhecer o CCBB, aquilo que vocês desenvolvem de exposição, de arte, de educação, eu fico pensando assim, que é um gás, não só para os alunos, mas também para os professores, né? Eu queria que você falasse dessa interação com as escolas, com os educadores, porque as escolas também precisaram se reinventar para que o aluno ficasse atento na frente de um computador. Com certeza, né? Esse panorama que eu trago, ele é muito mais amplo, né? Ele não só dá conta do que a gente pratica enquanto arte educador, enquanto mediador, mas a educação, a cultura, né? Essas grandes áreas de produção, de conhecimento, de entretenimento, elas tiveram que se reinventar. E aí a gente tem, dentro do programa educativo, mesmo antes da pandemia, uma grande parceria com professores. Então a gente tem cursos como, por exemplo, Transversalidades, que são voltados para os professores. A gente tem uma atividade que a gente chama de Semana do Educador, que ela convida os professores antes dele trazer seus grupos, para que ele possa encontrar com os educadores, visitar a exposição.
Isso a gente tinha da visita presencial. No ambiente digital, a gente continua com essas atividades, os cursos continuam acontecendo, os encontros com professores continuam acontecendo, porque é nesse fortalecimento de vínculos que a gente consegue potencializar ainda mais a visita. E aí é justamente isso, né? A visita ela se torna transformadora porque ela quebra um pouco aquela rotina. O professor ele traz elementos do que ele vem trabalhando, independente se ele está no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, mas ele consegue apropriar do que a gente está trazendo a partir da exposição para um conteúdo didático, um conteúdo que ele vem trabalhando com as turmas. E aí, para os estudantes, de maneira geral, é sempre uma novidade, porque é um rosto novo, é um tema que, por mais que às vezes trabalhado em sala de aula, ele vem dito de outra maneira, ele vem apresentado numa outra reconfiguração, e a gente tem uma preocupação, que é uma coisa interessante, que você estava citando, sobre o ir até, sair da escola, ir até um centro cultural, uma instituição, isso é uma experiência diferente de sociabilização, porque você vive a cidade, né? A maior parte das instituições não estão necessariamente próximas aos centros culturais e aos museus, então esse trajeto é uma maneira de você conhecer um pouco a cidade. A gente pede um pouco nesse sentido, e é uma preocupação nossa de sempre apresentar o CCBB, aonde ele fica na cidade, e propor uma discussão um pouco sobre os trajetos. Uma potência que a gente tem em relação ao que a gente tinha presencial é o fato de que hoje a gente consegue fazer esse atendimento a nível nacional. Então o CCBB está em Brasília, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, mas as nossas ações hoje elas ganham uma escala, né, para além do nacional, né, para qualquer falante de língua portuguesa, enfim. Mas pensando nas instituições de ensino e os professores agendando conosco, consegue, então, hoje atingir todo o território nacional. Então, o professor do Acre consegue visitar uma exposição que está em São Paulo e consegue que o educador converse com sua turma e traga esse conteúdo para sua vivência. O que antes era muito mais difícil, né? Era muito mais complexo por conta do trânsito territorial. Então, a gente consegue ganhar, né, uma extensão muito maior de conversa, e isso é uma potência que esses novos caminhos trouxeram. Cauê, você disse uma coisa muito, muito bacana. Dentre de todas que você já disse nesse início de programa, essa questão de quando essa criança, esse adolescente vai ao Centro Cultural, a gente está falando do Centro Cultural do CBB, o CBB aqui em São Paulo, né, estamos, né, na capital paulista, em São Paulo, fica ali no centro, né, num prédio muito bonito, histórico, o prédio por si só já conta muito da história do centro de São Paulo, né, e eu lembro que as primeiras vezes que eu levei meu filho no centro de São Paulo, eu tinha essa questão de tentar mostrar para ele algumas coisas que fazem parte da história de onde ele vive, né? Por um lado, nesse momento, enquanto tem a pandemia, se perde essa questão, mas é o que você falou, se extrapola a questão São Paulo, né? Quem está em outro estado consegue saber um pouquinho da história de São Paulo e vice-versa. Eu acho isso muito bacana, esse lado histórico do Centro Cultural, da onde ele está e por que ele está ali e qual que é a história que envolve ele, é muito bacana, porque às vezes as pessoas, até mesmo nós adultos, né, a gente mora em São Paulo, mas não conhece às vezes a história do porquê da cidade, do centro da cidade ser daquele jeito, né? É verdade. A gente às vezes anda pela cidade e passa por alguns lugares sem ao menos saber da sua história. Isso acho que a nossa rotina, esse cotidiano de muitas vezes a gente passar, e essa loucura, principalmente pensando aqui em São Paulo, né? São Paulo capital, a gente tem essa frenesi, essa rapidez de ir de um ponto para o outro. Às vezes a gente não consegue olhar para o lado e admirar a beleza que está nesse nosso cotidiano, né? E o centro, ele é uma joia nesse sentido, né? De patrimônio cultural, porque ele tem muitos prédios históricos, né? Inclusive o prédio do CCBB é um desses prédios em que é possível, de fato, a gente perceber um pouco do nosso passado, né, e aí em diversas camadas, e também refletir um pouco de como esse processo histórico fez a construção da nossa cidade. A gente tenta trazer isso também em algumas visitas patrimoniais. Elas aconteciam presenciais no prédio, em que o prédio era o grande protagonismo da conversa, e o educador, então, ele caminhava com o público através do prédio, mostrando alguns elementos da arquitetura, um pouco da história da cidade, e algumas curiosidades do processo de restauração do prédio do CCBB, e isso também foi adaptado, né? Esse mês, o mês de junho, é um mês em que a gente, então, também vem se debruçando um pouco sobre sistemas do patrimônio na nossa programação,
né? Inclusive para apresentar um pouco sobre essas histórias que são tão incríveis e fascinantes e que podem, sim, dialogar com pessoas para além de quem vive em São Paulo, né? Para quem está na cidade de São Paulo, porque de alguma forma sempre se conectam com a história de algumas pessoas, de algumas famílias do Brasil de maneira geral. Então é sempre muito interessante, porque tanto o CCBB São Paulo quanto os outros prédios dos CCBBs, cada um tem uma história absurdamente incrível. Os prédios são primores da arquitetura, né? Contam muito do seu tempo, e o nosso aqui de São Paulo, ele é um marco de preservação, né, de um período muito interessante de uma proposta de reocupação da região central, em que, então, algumas empresas não ocupam mais a região central, e a cultura, então, ela ganha um protagonismo nessa região, trazendo novos públicos, pessoas que muitas vezes não frequentavam o centro, e passam a frequentar, e passam a olhar isso, e a gente levar isso um pouco para a rede também é muito legal, para as pessoas conhecerem um pouco. Cauê, eu acho esse tema super fascinante. E talvez você concorde comigo, eu sei que não é o nosso ponto focal da discussão, mas eu preciso te perguntar isso. Por que até hoje o nosso centro aqui em São Paulo não tem sido olhado com carinho dessa preservação histórica? Digo porque a gente sabe de todos os problemas que o centro de São Paulo tem, né? Você acabou de falar, né? De valorizar a história, né? Ela conta a nossa história, conta a história do porquê a cidade hoje ela é o que é. Na minha visão, talvez falte olhar com carinho um plano ali cultural ou, não sei, arquitetônico, não sei, ali para o centro. Porque eu fico pensando em outros lugares do mundo que tem essa questão muito latente. Você vai em outros lugares do mundo, principalmente na Europa, tudo é história, né? Até o ladrilhinho ali de qualquer lugar é história, não é? As pessoas param para tirar foto das paredes, num centro em Roma, vamos, sei lá, em Paris, alguma coisa assim. Principalmente Roma, né, Itália, tem essas questões. Mas aqui a gente não vê esse olhar histórico. Não sei se eu estou muito errada ou estou muito saudosista. Olha, eu acho que tem um conhecimento aí, e aí as instituições culturais elas têm um protagonismo interessante dessa região central, que as pessoas se sentirem de fato ocupantes e usuárias desse espaço, né, enquanto usuárias culturais. Ou seja, aquilo faz parte de mim, faz parte da cidade que eu vivo e eu quero usufruir. Acho que tem um pouco disso, e aí essa falta de carinho, ela pode ser nesses dois âmbitos, tanto no âmbito da população, que às vezes não tem uma conexão com o centro, e aí pode ser diversos motivos, né? Muito distante, muitas vezes, de algumas regiões da cidade, e aí o transporte pode ser caro, pode ser uma questão, às vezes, de segurança, de se sentir seguro. Existe, infelizmente, um preconceito de que a região central é muito insegura, enfim, que são barreiras que as pessoas têm que ir rompendo com o tempo e só indo para ver, né? E tem, obviamente, do outro lado, algumas políticas públicas que poderiam ser mais afetuosas, né? E fazer com que essa conexão ela fosse menos de cima para baixo, talvez. Mas eu acredito que as instituições culturais que coexistem, vivem ali no centro, e a gente tem muitas delas, né? Instituições museológicas, a gente tem o Museu da Cidade, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Farol do Teatro Municipal, que trazem uma programação diversa e que pode atender diferentes públicos. E eu acho que as preocupações da população de maneira geral, de diferentes níveis sociais, é que faz com que essa região possa ser mais pulsante e as pessoas possam aí também desejarem a preservação desse patrimônio cultural. Com o pertencimento, a chance da população pressionar para que as políticas públicas, de fato, elas atuem para essa região ter esse protagonismo na discussão patrimonial pode ser muito maior. Não, e eu agradeço você a sua fala, porque realmente, né, você vive dentro desse nicho, vamos dizer assim, desse setor, né, que é um setor que talvez em outro momento tenha sido deixado não de lado, mas ainda se tem aquele preconceito de
que cultura não é para todos, é para quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, melhor. Você tem esse preconceito, né? A gente tem que ser claro aqui. Às vezes as pessoas falam, mas como levar cultura para todas as camadas da população? E eu acho que os centros culturais fazem isso. Eu acho que o centro de São Paulo tem muito a oferecer para todos os tipos de público, principalmente para aqueles que não podem sair do Brasil ou de São Paulo para conhecer outras culturas. Com certeza. Acho que tornar os espaços culturais o mais acessível possível é uma grande meta do século XXI, desse início do século XXI, porque a gente tem percebido que as discussões são cada vez mais profundas para que o máximo de pessoas, na sua maior diversidade, possa ocupar os espaços e acessarem as programações, né? Esse é o grande desejo hoje, tanto do Centro Cultural Banco do Brasil, né, do programa educativo e das instituições que a gente tem percebido ao longo de alguns anos que vem se discutindo, né? Então, por exemplo, nós temos visitas mediadas em Libras 2 vezes por semana, para justamente estar disponível para uma conversa com a comunidade surda, que é uma comunidade que muitas vezes também se vê deixada de lado, e existem programações que também são traduzidas simultaneamente em Libras, mas para além dessa população, né, a população que às vezes tem uma carência, inclusive de chegar até o centro, hoje a gente percebe que com as ações online, de pessoas que às vezes não. A gente comentou, pessoas que não conseguem ir à Europa. Na verdade, a gente tem pessoas da região metropolitana que nunca foram ao centro de São Paulo. Né? Então, assim, o problema acaba sendo mais latente. Então, às vezes, fazer uma visita, acessar um conteúdo digital, pode ser o primeiro caminho, né? O primeiro aguçador, porque também esse preconceito que você citou, ele existe, ele traz o estigma de que esse lugar não é para mim, esse prédio é muito bonito, ou as pessoas que vão são muito chiques, e o que na verdade a gente sabe que não é. O espaço cultural, ele é plural e que todo mundo possa ocupar, né? Então as programações serem diversas, isso é essencial, porque traz o desejo de mais pessoas ocuparem esses espaços, e também de alguma forma que a gente possa comunicar ao máximo de pessoas de que ocupar esses espaços é fazer cultura, é vivenciar cultura, e toda a cultura é válida, todo mundo vive cultura, porque é inato do ser humano, né? Uma coisa nata nossa, na verdade. Todo ser humano, ele produz cultura, ele vivencia a cultura, né? E poder dizer isso para as pessoas, convidá-las a participar, chamá-las a ocuparem os espaços, seja digital, seja o espaço presencial, é fundamental para a gente democratizar ainda mais os acessos às instituições culturais no nosso país. E todas essas ações do CCBB são gratuitas, é isso, né? Exato. Nesse momento de pandemia online? Nesse momento de pandemia online, e mesmo antes, o programa CCBB Educativo oferece as ações gratuitas, tanto as visitas mediadas, as oficinas, os cursos. O que a gente tem feito agora para as atividades presenciais são retiradas de ingresso, né, agendamentos, para não criar um fluxo de pessoas além daquilo que a nossa capacidade é possível. Então, contando para quem está aqui na cidade de São Paulo, no entorno e afins, que gostaria de vir presencial, tem essa possibilidade de se agendar, é isso? Exato, é super possível. Então, nas redes sociais do Centro Cultural Banco do Brasil, ou mesmo, né, no site da Eventim, que é quem emite os ingressos, é possível reservar para fazer visitas espontâneas ou visitas com os educadores, e aos finais de semana a gente tem oficina aos sábados. Perfeito. E tem também as oficinas e afins de modo virtual para quem gostaria de participar delas, mas, enfim, ainda não se sente seguro para ir ao local, tem essa possibilidade também de ficar, assim, por exemplo, em casa, participando de todo o conteúdo. Exato, a gente tem um conteúdo que, inclusive, ele é muito mais abrangente, né? A gente tem cursos que permitem, inclusive aquele que eu comentei, o Transversalidades para professores, mas cursos ligados a diferentes caminhos da cultura, né? Então a gente tem para crítica de arte, a gente tem e atividades também para crianças. Isso é interessante no ambiente digital, né? A gente tem atividades como múltiplo ancestral e as pessoas conseguem acessá-las nas redes e no nosso conteúdo do site do ccbbeducativo.com.
Isso é muito legal, e uma das propostas que a gente trouxe aqui no Alesp Conecta é justamente porque o Alesp Conecta é essa intermediação, né, entre a sociedade e também aquelas práticas que vêm dando certo, ou que às vezes as pessoas caem naquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes as pessoas acham que, poxa, não é para mim, não tem como ir, não posso fazer. Não, acaba sendo um pouco mais simples do que elas possam ou podiam imaginar, não é, Cauê? E eu realmente, a gente está praticamente encaminhando para a reta final aqui do Alesp Conecta. Primeiro, agradecer a sua participação aqui no Alesp Conecta, contando um pouco sobre aquilo que o CCBB tem feito nesses últimos meses. E, como já estamos pensando em junho, você pode dar um spoiler para a gente do que teremos de novidade? Ou não? Posso sim, com certeza vai ser. Ah, eu vou fazer para junho. A gente tem muitas atividades legais. A gente tem uma conversa aberta sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho. Ele vai acontecer, que é um sábado, às 10 horas da manhã, em que os educadores propõem uma conversa. A gente tem uma oficina de produção de podcasts com o Thiago Rogero, no dia 10 de junho, que é uma quinta-feira às 14 horas. E é bem legal, porque o Thiago é um jornalista, e aí a ideia é a gente falar um pouco desse novo elemento que é o podcast, que ganhou já uma popularidade muito grande, pode ser um caminho muito legal, né, de conversa. A gente tem um curso voltado, então, para os professores, que é Patrimônio Cultural, a materialidade e a imaterialidade da cultura em tempos pandêmicos, com o Raul Lanari. E é uma atividade que vai acontecer no dia 16 de junho, às 15 horas. Então, e aí eu gostaria de avisar, claro, no público infantil, acho que pode ser o grande caminho. A gente tem o Múltiplo Ancestral, que vai falar um pouco da cultura chavante. E aí a gente, então, tem uma atividade que para o dia 25 de junho, e a gente está muito para o mundo, e que vocês possam acompanhar toda a programação do CCBB Educativo no nosso site, ccbbeducativo.com. Vem com a gente, vem falar um pouco de arte, de cultura, né, de mediação cultural. Vai ser um prazer receber todos vocês. Muito bom, Cauê. Já anotei tudo aqui, porque vou ficar ligada junto com meu filho também, para a gente poder entrar nesse mundo virtual da cultura, tá bom? Muito bom. Vem assim, vai ser um prazer. Prazer é nosso e muito obrigada, viu, de novo aqui por estar com a gente no Alesp Conecta. Até uma próxima. Até, muito obrigado. Tchau. E para vocês que estão em casa, já sabe, né? Gostou do programa? Pega lá, copia o link, manda para os grupos de WhatsApp de mães, de pais. E você sabe, a gente se encontra em outro momento aqui na Rede Alesp. Tchau!